Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de português, tá bom? A página 173 e 174. Verbos terminados em ão ou ão. Pessoal, essa alteraçãozinha na fala, às vezes a gente não percebe a diferença, mas na escrita, principalmente para quem está lendo o que você escreveu, pode mudar completamente o sentido da frase ou do texto que você escreveu. Por quê? Um deles é referente ao passado e o outro é referente ao futuro. Então, por exemplo, se você está escrevendo alguma coisa e você erra esse finalzinho da palavra, você pode transformar todo aquele texto que você colocou para o passado ou para o futuro. Você pode alterar. Então, por exemplo, me assaltaram. Me assaltaram tá no passado. Se você colocar com o, vai ficar me assaltarão, que é no futuro. Então, eles vão me assaltar. Entendeu? Tem essa diferença. Quando você for escrever, você tem que prestar muita atenção, porque senão muda totalmente o sentido e você não vai conseguir expressar realmente o que você queria, tá bom? Então, prestem bem atenção, guardem isso que é pro resto da vida, tá bom? Como eu falei pra vocês, a gente tá colando, né, fazendo a contagem regressiva dos dias, já colei aqui do final de semana, dia 5, 6, e de hoje, dia 7, tá aqui embaixo, ó, 8 e 9, não sei se dá pra vocês enxergarem, 8, 9, 10, até o dia do Natal, tá bom? Vou começar a leitura aqui da página 173. Hoje eu vou passar só essas duas páginas, porque a aula é curta, né? Então, são bem pouquinhas atividades, mas depois eu vou passar mais páginas. Vamos encerrar essa unidade aqui para ir para a unidade 6, ok? Amanhã, provavelmente. Aqui, palavras em jogo, verbos terminados em an ou ão. Atividade oral escrita. 1. Leia o trecho de uma notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Por se tratar de um animal selvagem, os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental e um veterinário, que forneceram pequenas doses de sedativo, além de redes de segurança para a proteção de caso de queda. Em todo o trabalho durou total de 6 horas, garantiu o sargento Barros. Então, tem a foto aí da onça parda e tem uns verbos que estão em destaque, né? Então, presta atenção. Observe as formas verbais destacadas e responda. Essa notícia está relatando os fatos no tempo presente, passado ou futuro. Tá falando que a onça foi resgatada, que a onça vai ser resgatada ou que a onça está sendo resgatada hoje. Passado, presente ou futuro? Coloca aí. 2. Leia em voz alta os verbos do quadro escritos no passado. Preste bastante atenção ao som final deles. Então, tem aqui, ó, verificaram, fizeram e forneceram. Que som você ouve ao final desses verbos? O som de ão, né? A gente ouve esse som de ão porque é muito similar com o som de AM. Por isso que a gente tem que saber a regrinha do tempo. Se tá falando no passado, é o tio. Se for falando no futuro, se for falando no passado, é AM. Se for falando no futuro, é o tio. Então, mesmo que tenha o mesmo som, né? Dá para você entender um pouquinho na entonação, mas ainda é muito similar o som. Na hora da escrita, você tem que saber o tempo para colocar o final da palavra correta. B. Agora releia em voz alta os mesmos verbos reescritos no futuro. Preste atenção ao final deles. Verificarão, farão, fornecerão. Ó como o ão fica mais forte, né?
Não é forneceram, é fornecerão. Eles vão fornecer ainda. Então, tem o a, o, tio, porque está no futuro. C. Compare o som final dos verbos no quadro do passado com o som dos final dos verbos no quadro do futuro. Então, vamos fazer uma comparação, qual é a diferença aí? Tem uma entonação a mais, né? Eles têm um som parecido, mas quando você fala o a, o, tio, ele tem uma força a mais. D. Fale outra vez as formas verbais e pinte a sílaba tônica de cada uma. O que pode ser observado em relação a essas formas? Então, presta atenção. Verificaram. Verificaram. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Verificaram. Aonde que dá aquela aumentadinha no tom de voz? E no fizeram? E no forneceram? Ok? Aí vocês vão pintar a sílaba tônica desse primeiro quadrinho. E embaixo, verificarão, farão, fornecerão. Quando que dá essa altura? Quando a entonação da nossa voz muda na palavra, vocês vão pintar, tá bom? E vão colocar qual é a relação entre as duas. Então, a primeira, a sílaba tônica é a antes da última, é a penúltima, ok? Nunca é a última, porque o urão no passado, ele não é sílaba tônica, mas no futuro, ele é. Então, quando a gente fala verificarão, urão fica mais forte. Urão é a sílaba tônica, que vocês vão pintar no segundo quadrinho, tá bom? Aí vocês colocam aí que sempre que um verbo está no futuro, a última sílaba é a tônica. Urão é o tônico, o a, o, tio. Página 174. Leia os verbos do quadro a seguir e complete as frases. Lançam, moram, organizam, ficam, matam, brilham, deixarão, sofrerão, precisarão, concordam e brincavam. Aí você vai colocar todas as palavras desse quadro, completando essas frases aqui abaixo. Então, tem a frase A. No futuro, ó, presta atenção, no futuro. Como que deve ser o final dessa palavra? AM ou AO tio? No futuro, as pessoas, pensar mais na preservação dos recursos naturais. Aí você vai colocando as palavras aqui para você saber. Já sabemos que é no futuro, então o final da palavra tem que ser com AO tio. Vou pegar e vou testar todas as palavras que tem AO tio no final. Então, no futuro, as pessoas deixarão pensar mais na preservação, sofrerão pensar mais na preservação, precisarão pensar mais na preservação. Qual que combina mais? Coloca aí. E vai fazer a mesma coisa com as outras, tá bom? Então, o ontem, alguns moradores... Ontem, vendo? Passado. Presta atenção sempre no tempo. Ontem, alguns moradores do centro da cidade, uma manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças. Então, você já sabe que é no passado. No passado tem que ser com AM no final. Vai testar todas as palavras com AM aqui do quadro. Então, alguns moradores do centro da cidade lançam uma manifestação, moram uma manifestação, organizaram uma manifestação, ficam uma manifestação, matam uma manifestação, brilham, concordam, brincavam, uma manifestação. Qual que combina mais? E coloca aí, sempre observando o tempo. Se for passado, tem que terminar com AM. Se for futuro, com AO tio. Vou até colocar aqui na lousa para vocês não esquecerem. Passado. AM. Futuro. AO tio. Tá? Prestem bastante atenção quando vocês forem escrever frases, textos, redações, sempre respeitando essa regrinha, tá bom? Principalmente quando vocês vão fazer postagens.
tá? Eu vejo muita gente colocando aí nos status, Facebook, da onde vocês podem imaginar, escrevendo totalmente errado isso aqui e muda o sentido da frase, faz as pessoas ficarem confusas, não sabe se já aconteceu ou se vai acontecer, tá? Então, prestem atenção na hora de escrever, tá bom? Questão 4. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe é passar um risquinho embaixo, apenas as formas verbais. Então, vamos lá. Todas as pessoas são sonhadoras. Carlos era um menino de coração grande, dava a mão a quem precisasse. Então, tem aí as palavras que estão em destaque, só que algumas são verbos, né? Algumas são uma ação e outras não. Então, por exemplo, a primeira é um verbo, você vai grifar ação, de ser, né? É um verbo. Agora, coração e mão não é uma ação. Coração é um órgão, mão é um membro. Então, não precisa sublinhar porque não é um verbo, não dá para conjugar. Não dá para colocar no passado, presente e futuro. Coração ontem, coração hoje, coração amanhã, continua sendo coração, tá? Então, não precisa sublinhar. E as outras você vai ver aonde é verbo, sublinha. Aonde não for verbo, você não sublinha. Verbo é o que indica ação, o que eu posso conjugar, bom? Os jogadores chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Os alunos vão participar de uma competição de matemática. Presta bem atenção nisso daí, porque é daqui que eu vou saber se vocês já entenderam o que é verbo e o que não é, tá? Então, faz com bastante atenção. 5. Com a professora, registrem o que vocês concluíram em relação à escrita das formas verbais com AM e com AOTIL. Então, assim, eu vou colocar aqui na lousa e vocês escrevem aí no livro, tá bom? É um resuminho de tudo que eu falei aqui. Basicamente, vou formular uma resposta explicando esse passado e esse futuro aqui. Ó, prestem atenção. As formas verbais. Vou até escrever de preto para ficar melhor. Terminadas. Ó, não coube, põe um tracinho e termina aqui embaixo. Terminadas em A, M, estão no passado. E as que terminam em A, O, tio estão no futuro. Ok? Copia aí, dá uma pausa para vocês conseguirem copiar direitinho, tá bom? Tranquilo, amanhã a gente vai continuar fazendo atividade de português, tá? As próximas páginas até terminar essa unidade. Está acabando, né? Essa semana vai ser de português e matemática. Semana que vem vai ter alguns dias que não vai ter aula. Tem a reunião de pais, então eu já tô fechando todas as notas. Corre, quem tem alguma coisa para entregar, corre, tá? Essa semana eu vou fechar mesmo as notas, não vai ter como correr atrás depois, ok? Qualquer coisa é só me mandar lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, se tiver alguma dúvida. Até amanhã e beijos!